A cada 9 jogos de Filipe Luiz, o Flamengo levanta um troféu. Isso aconteceu no primeiro ciclo, com 9 jogos e um título, e agora atingindo o seu segundo título, após outros 9 jogos, chegando à marca de 18 jogos como treinador de futebol profissional, né? Futebol de atletas profissionais. Já começo pedindo desculpa pela minha voz. Eu estava lá no estádio, né? E realmente o clima também, além da agitação normal de um jogo e de falar bastante, é também um clima muito chuvoso aqui em Belém do Pará, minha terra natal, onde pude acompanhar mais um troféu do Clube de Regatas do Flamengo e um grande jogo da equipe muito bem treinada e muito bem intencionada do ótimo técnico Filipe Luiz. Então eu vou te contar tudo o que rolou taticamente, falando sobre tática sem tatiquês. O Filipe Luiz, gente, ele aprendeu com os melhores. E eu acho que cada um de nós tem que fazer essa opção para a nossa vida. E eu tô falando da gente procurar se qualificar no que há de melhor, no maior número de conteúdo disponível. E isso, a comunidade Mestres da Análise, que é um curso formado pelo Laboratório do Futebol, tá te oferecendo uma promoção incrível. Mais de 50% de desconto em um curso que tem mais de 100 aulas, que vai te colocar num grupo de WhatsApp, numa comunidade onde você vai trocar ideia com gente que já atua no meio do futebol, gente que já tá nesse ambiente, que já milita por ali e que vai poder te passar análises reais que fizeram parte, que foram a campo e que você depois vai poder se inspirar para fazer as suas próprias por analogia. Quer se tornar um profissional de futebol, seja qualquer que for a sua área, seja um analista de desempenho profissional formado pelo Laboratório do Futebol, clicando no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tá bom? Vamos para campo. O Botafogo foi a campo com essa escalação, 3 jogadores diferentes daqueles jogadores que eram os titulares do ano passado, Lucas Alter substituindo o Bastos, o Matheus Martins e o Arthur, que estreou nessa partida substituindo os vendidos Almada e Luiz Henrique, né? Mas esse time teve uma dinâmica muito parecida, assim como o Almada fazia pela esquerda, agora o Arthur fazia pela direita, essa aproximação do Savarino, enquanto o Matheus Martins era um cara mais agudo de um contra um, então exigiria mais do lado direito do Flamengo, que poderia precisar de um balanço defensivo melhor e exigiria mais do craque Léo Ortiz. O Felipe pensou nisso. Vamos já ver isso aí. Esse aqui é o time titular do Flamengo, né? Dá pra dizer isso. Mas o Arrascaeta não foi pra campo, né? Por que será? Será que foi só físico o problema? Talvez. Mas no plano tático, a mudança feita pelo Felipe muda tudo, porque muda muito a dinâmica do lado esquerdo. Por quê? Normalmente o Bruno Henrique, mesmo quando joga ali, ele fica atacando profundidade e sempre ali dentro da área. Com o Michael posicionado ali, ele é um ponta posicional. Eu já expliquei muitas vezes aqui a função do Michael. E como esse ponta posicional, ele é um cara que recebe bola no pé e que poucas vezes, menos vezes, vai largar esse corredor, pelo menos durante as transições, ele vai percorrer menores distâncias para entrar na área e isso vai fazer esse bloco ficar um pouco mais compacto. Por que isso era importante? Porque o Wesley faz o oposto do outro lado, ele ataca muito e o Gerson era esse meia que tinha que atacar esse espaço no corredor que estava vazio nesse 4-2-4. Então, quando o Ortiz tinha que balançar, o Léo Pereira passava a ser centralizado e o Alexandre baixava aqui. Mas vamos para campo que tu vai entender bem melhor. Deixa o like aí que eu tenho certeza que tu já esqueceu e dá trabalho pra caramba fazer esse conteúdo aqui. Deixa o like e vamos lá. Ainda com um gramado relativamente em condições, mas já muito pesado, e a chuva começou no minuto que o jogo iniciou, né? Então isso talvez pudesse ter condicionado até a escalação do Flamengo, por exemplo. Ao invés do Michael, ele poderia ter começado com um cara um pouco mais forte fisicamente para fazer aquela função. O Flamengo procurava trocar passes e fazer a sua dinâmica de jogo com encorajamento ali, trocando passe, e o Botafogo tinha na sua dinâmica defensiva 2 caras que sobravam nas 2 linhas de 4. Um deles era o Savarino, que é o craque do time, e o outro, o Igor Jesus.
cabia ao Arthur e ao Matheus Martins fazer a vigilância para que Alexandro e especialmente o Wesley não recebessem passes em profundidade. Acontece, gente, que o Flamengo tem qualidade de troca de passe nos 11 jogadores que vão para campo. Se você lembrar, se você me acompanha há muito tempo, mais ou menos um ano atrás, eu falava bastante sobre o bom zagueiro e elogiadíssimo Fabrício Bruno. E quanto o Ortiz seria importante, a sua contratação seria importante, porque ter todo mundo sabendo jogar bola em um altíssimo nível na construção, entre outras coisas, faria total diferença, né? Aqui a gente vai entender, o Pulgar e o De La Cruz estão fazendo um papel importante ali em tentar ocupar Savarino e Igor Jesus. O Pulgar vai fazer um movimento agora que vai deixar o Ortiz com tempo e com espaço. Eu já falei que ele tem qualidade, e aí tu entrega para um craque tempo e espaço, ele vai colocar essa bola onde? Isso com 1 minuto de jogo. Ele vai colocar essa bola justamente nas costas do Matheus Martins, que teoricamente estava ali para que isso não pudesse acontecer. O Gerson acaba que está induzindo o Lucas Alter a marcar ele. Então o Wesley fica completamente livre. O Flamengo não abriu o placar com 2 minutos de jogo, porque o Michael não tem 5 centímetros a mais, que seria o suficiente para ele encostar com o bico de chuteira nessa bola e não encostar outras partes no travessão, na trave ali, se machucar bastante. Mas aos 2 minutos, o Flamengo podia ter aberto o placar muito pautado, seja na ideia tática do time, seja na fragilidade da coordenação do adversário, seja na qualidade absurda dos 11 jogadores que vão para campo, né? Um time onde todo mundo sabe jogar bola. O Botafogo tentava fazer algum tipo de frente, uma batalha mais territorial, e tentava subir pressão para fazer o Flamengo jogar um pouco mais lento. Mas, de novo, quando todo mundo sabe jogar bola, você vai explorar um pouco melhor. Só que o gramado já começava a ficar muito pesado. E assim, 5 minutos de diferença, 2, 3 minutos de diferença numa chuva torrencial de Belém do Pará, mesmo com uma drenagem excelente, você começa a ter problemas para poder ter essa bola. Então, eu vou abrir aspas aqui para o técnico Eduardo Barroca passar um conceito aqui do futebol que a gente conversou durante um dos áreas técnicas, né? Eu faço um programa de entrevistas aqui com quem faz o jogo. Então, fala pra gente, Barroca, sobre o duelo territorial e o uso de bolas longas em contextos como esse. Para vocês que estão aí, né, planejando o jogo e fazendo o jogo, a batalha territorial, ela é, digamos assim, ela é a tua idealização inicial? É vencer a batalha territorial para não sofrer e para fazer o outro sofrer? Para estar longe do próprio gol? É também. Eu aprendi com o Gustavo Almeida, que é técnico do Sub-17 do Palmeiras. Acho que o Gustavo está no 17 do Palmeiras. Trabalhamos juntos, já foi técnico do Vasco, do Corinthians. E ele me ensinou uma coisa, a gente conversando sobre futebol, e que faz todo sentido para mim. Ele me fez a seguinte provocação: se a sua equipe está com a bola, chuta a bola nas costas da última linha do adversário e sobe para pressionar absurdamente perto do gol do adversário. Quem é que está controlando o jogo? O zagueiro que está com a bola ou tua equipe que está subindo para pressionar? Ele me fez essa provocação e a gente começou a aprofundar sobre isso. É a história do kick and rush moderna, né? É a história do kick moderno. Exatamente. E eu comecei a raciocinar sobre isso e faz bastante sentido. Pouca gente fala sobre o controle territorial, pouca gente consegue enxergar isso, porque muitas vezes é difícil de você ver a intenção disso. Por quê? Porque o controle territorial está muitas vezes confundido com uma bola longa sem intenção, por falta de capacidade coletiva da equipe, né? O zagueiro, ele chutou para frente porque realmente a equipe não deu condição para ele de fazer nada diferente daquilo. E talvez a gente não aprofunde mais o assunto porque a gente não tem a convicção que aquilo é feito com intenção. Mas a partir do momento que a gente começar a entender que algumas equipes possam fazer isso com intenção, isso pode fazer com que quem analisa também abra o olho para essa possibilidade do controle territorial. Pois é, recebemos essa aula aí, né, do técnico que está com 5 vitórias seguidas no Campeonato Paulista, faz a melhor campanha até aqui na competição pelo Mirassol, 5 vitórias em 6 jogos, o único jogo que perdeu, ele teve 5 chances de gol, o adversário teve 1 e venceu o jogo. E era o Santos esse time, né? Então não foi pouca pessoa que falou aí, foi o grande Eduardo Barroca.
Então, o Flamengo tentava controlar, ter o controle territorial, mesmo nos momentos que não tinham a bola. Se você olhar para o scout, ele mostra que a posse de bola foi dividida entre os dois times. No primeiro tempo, o Flamengo teve 52, no segundo ele teve 49, segundo o iScout, né, que é o software profissional que a gente usa para fazer análise. Então, esse time, ele buscava controlar. Como? Joga a bola lá, se fosse o caso, né? E vamos marcar pressão com muito encorajamento para jogar futebol. E ali, a marcação subia individual até o goleiro, se fosse o caso. Você lutava por primeira, ganhava a segunda bola e ali você já estava no ataque novamente. Ia, eventualmente, ali conseguir um arremesso lateral ofensivo, um escanteio, uma finalização. Tudo isso te coloca à frente num gramado muito pesado. Isso te faz vencer a batalha territorial, que é muito, muito importante para que você esteja numa zona próxima ao gol adversário e longe do seu próximo. Aqui vai sair um arremesso lateral aos 4 minutos e cobrando um arremesso lateral do mesmo lugar, tá? Um pouco depois, o Flamengo iniciaria a jogada do seu primeiro gol. Aos 9 minutos, a gente vê algumas coisas do modelo de jogo de novo aparecendo. O Gerson flutuando por dentro, ele jogando como meia desse time, né? Com uma dupla de ataque na frente, Plata e Bruno Henrique. Ele vai dar um tapa Bruno Henrique e o Alex Telles tá abaixando nele, ou seja, de novo o Wesley fica com o corredor completamente exposto, porque ele já ganhou a frente do Matheus Martins. O Wesley fez um partidaço, é impressionante ver esse moleque jogar bola, tá? Impressionante, tá? Hoje ele é, sei lá, dá pra arriscar que ele é no mínimo top 5 laterais do mundo, tá? Dá pra arriscar isso aí, mas bora lá. E o Wesley ia atacar aquele espaço, mas o BH tentou ali uma jogada de maior encorajamento de novo, pegou a assistência de Belém do Pará, da Poça d'Água, que ali parou aquela bola e fez o Lucas Alter ali, que teve uma jornada não muito feliz, fazer um pênalti indiscutível, né? Isso aí não tem nem como discutir um penal desse, cruelmente convertido pelo rei dos clássicos. Jogo paralisado um pouco depois disso aí, tava impossível jogar futebol, tá? Aqui em Belém. E de novo, fui paralisado 4 minutos depois, 3 minutos depois da cobrança, né? Quando ele cobrou o pênalti, já tava, foi quase 2 minutos e pouco depois, já tava numa outra condição também péssima o gramado, bem pior do que na hora que ele sofreu o pênalti. E em seguida ficou impossível jogar futebol, tá? E aí, quando o jogo voltou com 15 minutos de jogo e o Flamengo continuava ali tentando pressionar alto o seu adversário, agora no gramado já com uma ótima condição. Teve uma cena à parte linda, né, da torcida gritando o nome do juiz, torcendo pelo rodo e fazendo ali a cada rolada de bola era uma comemoração de gol no estádio. E o Flamengo voltava a marcar alto, mas marcava de forma inteligente, afinal de contas o placar já estava 1-0. Ao invés de ir todo mundo, ficavam deixando sobras. Nesse lance, tanto Plata quanto o Gerson tiveram a oportunidade de tentar reduzir o espaço do Barbosa. Mas por que eles fariam isso, gente? Se eles tinham um Alex Telles nas costas e o outro, o volante botafoguense ali, capitão do time, à sua frente. Então, eles guardam a posição e ficam atentos ao destino do passe do Alexander Barbosa. Ele vai tentar fazer um passe entre as linhas, já que as opções curtas estão muito marcadas. Ele vai executar um ótimo passe, só que como a bola viaja para muito longe, dá tempo, e graças à coordenação também muito pedida pelo Felipe, dá tempo da defesa encurtar demais o espaço de quem recebe. E aí o Wesley faz o que fez o jogo inteiro, que é praticamente subjugar o ótimo também Matheus Martins. E ali o Wesley já faz o combate, já tenta, já quebra essa jogada, essa bola vai sobrar no Savarino. E aí o que o Léo Ortiz faz? QI muito alto para jogar bola. Ele entende, a bola está descoberta. Por mais que ele tenha qualidade e entenda que ele pode tentar correr para frente muitas vezes até com bola descoberta, ele está entendendo que o Igor Jesus vai fazer o facão às costas dele. Ele sabe que vai ter que apostar corrida, confia também na própria velocidade, mas sabe que é possível ganhar a corrida e mais ainda possível se ele tiver inteligência para fechar a janela de passe do passador. E aí, de forma exuberante até, ele vai com muita tranquilidade defender o bom passe nas costas do Savarino e vai recuar a bola para o Rossi. Presta atenção no que vai acontecer nesse lance. A bola chega ao Léo Pereira, o Carolino, aliás, eu estava próximo de onde estava o camarote das famílias. Impressionante a simpatia da esposa
do Léo Pereira, que atendeu muita gente. Durante a paralisação, ela trabalhou mais do que o Léo nos 90 minutos, assim, porque fizeram fila para bater foto com ela e ela atendeu todo mundo. Impressionante. Pois é, vamos lá seguir. O Flamengo agora construindo. Tinha o Léo Pereira com a bola, o Arthur orientado ali para marcar o Bruno, o Alexandro, e o Savarino apontando para o De La Cruz. Gente, quando tem muita gente apontando e os dois viriam a apontar nesse momento, é porque tá desconfortável, tá descoordenado, a coisa não está conforme o ensaio, tá? E aí essa pressão desencaixada, o Botafogo sem saber se fazia perde pressiona, descoordenado para isso, sem saber se recuperava o bloco, ficou ali de uma forma muito descoordenada, tentando defender uma eventual transição do Flamengo. Aqui, quando o Alexandre recebe, o De La Cruz, que fez ótima partida, uma das melhores dele pelo Flamengo, aparece na janela de passe e veja como tem 2 botafoguenses nele. Quando tem 2 jogadores e qualquer um, é um jogo de resta 1 e essa bola vai voltar para o Rossi, que vai ter tempo e espaço para fazer um lançamento, que vai encontrar uma ótima casquinha do Plata, que foi muito bem, toca pouco na bola, até pelo posicionamento e pelas regras de ação que tem que cumprir, mas sempre que toca ele faz lances inteligentes, importantes para a equipe, que geram momentos decisivos. Então, o Michael recebe essa bola no pé, enquanto ataca as costas da defesa, e tem a inteligência de temporizar e entregar esse passe pro Bruno Henrique, que vai fazer eu morrer de amores ao finalizar de primeira esse tirambaço, né, desse jogador gigante na história do Flamengo. Esse gol ele teria a assinatura de Cristiano Ronaldo tranquilamente, tá? Foi um baita de um golaço, de um baita de um jogador que executou uma baita de uma instrução, que é finalizar de primeira, minha gente. Ele podia ter dominado essa bola, feito a colher, até de esquerda, colocado a bola mais no ângulo ainda, e essa bola poderia não entrar. Por quê? Porque o goleiro não seria surpreendido, não seria pego no contrapé, o zagueiro não seria surpreendido, todo mundo ia saber que ele ia meter aquela colher ali, mas não, como ele acerta a bola de primeira, na cara dela, de dentro para fora, ninguém espera que ele vá fazer isso, muito menos que vá acertar caso tente, e é isso que caras gigantes precisam fazer, porque o futebol tá cada vez mais competitivo, e você dominar a bola na evolução física do esporte, como aconteceu, é uma enorme perda de tempo, tá bom? E aí faz esse golaço a partir, de novo, do controle territorial de um time que estava jogando alto, mesmo quando estava sem a bola, e o melhor, jogando alto com inteligência, com coordenação, com jogadores de QI muito alto e com o técnico que soube coordenar bastante o seu time no pré-jogo. Bom, o jogo continuava e o Flamengo tentava continuar nessa pressão, mesmo com o pesado início de temporada, ele tentava manter esse nível de intensidade. E aí começou a falhar, né? Quando deu lá para os 37 minutos, o time começou a ter menos perna do que normalmente tinha, começou a chegar um pouco mais atrasado para quem queria pressionar o homem da bola. O Botafogo começou a conseguir sair dessa pressão e até conseguir fazer homem a homem dentro da área do Flamengo. E aí no enfrentamento você ter caras muito qualificados na tua linha defensiva e muito inteligentes ajuda para que eles vençam os duelos, sejam por cima, sejam por baixo, muito graças ao próprio posicionamento e coordenação que tem, e o Léo Ortiz e o Léo Pereira foram gigantes nessa partida. Mas é importante dizer que na hora que o Flamengo falhava na pressão alta, ele tinha claramente uma orientação de defender a própria área. Os 4 jogadores da linha defensiva defendiam basicamente a amplitude da área e o time inteiro voltava. Aqui tem 7 jogadores dentro da área para defender o cruzamento e isso foi corriqueiro. Tinham 3 do Botafogo e 7 do Flamengo. O Flamengo sempre tinha superioridade. Depois que isso foi passando o tempo, isso foi ficando mais claro. Mesmo em outros momentos de transição e de eventual não recomposição, o time conseguia proteger a própria área, colocar muita gente e defender bem os cruzamentos. Até porque, gente, se o cruzador tivesse espaço, ele ia cruzar para qual cabeceador na área do Botafogo? Então o Flamengo obrigava o Botafogo a jogar por cima, e jogando por cima, sabe quem não jogava? O Savarino, o craque dos caras. Então tudo fazia parte de um plano perfeito do Felipe Luiz. Segundo tempo começa e o Botafogo troca um lateral pelo outro para aumentar a ofensividade em um lado que já estava sendo muito difícil para eles. E uma coisa que deu para perceber ainda mais claramente no segundo tempo é que o Flamengo volta
tentando imprimir de novo nova pressão com muita inteligência, e que o Botafogo tenta tirar o Igor Jesus desse bloco para tentar ter nele um cara que vai duelar mais por dentro. Só que o Léo Ortiz começa a perseguir o Igor Jesus individualmente. E a gente vai ver em vários momentos o Léo Pereira baixando como um zagueiro central, como se fosse de uma linha de 3 que tinha Alexandre e Wesley, né, com o Léo Ortiz saindo desse bloco, e ele vai com muito recurso, tanto recuperar quanto fazer lançamento de 40 metros com a perna direita. De novo, lembra o que eu falei para vocês sobre todo mundo ser importante, sabendo jogar bola com os pés e também tendo uma leitura de jogo agressivo. Hoje, gente, os zagueiros, eles são como os meias de antigamente, porque eles são os caras que jogam realmente fora do bloco de defesa do adversário. É como no basquete, quando veio a geração de Kevin Durant, de LeBron James, esses caras com uma aptidão física de pivô passaram a ter a habilidade de armador e pegar para bater bola na saída de bola e levar o time, mesmo sendo muitas vezes os maiores assistentes e os maiores pontuadores do time. Isso passa a existir entre os zagueiros. Conversei muito sobre isso com o Hever, ex-zagueiro que conversou comigo. Assista lá o programa que eu fiz com o Hever. Pois bem, Léo Pereira faz esse lançamento de perna direita e essa bola vai chegar de primeira pro Plata acertar mais uma, ele acertava todas, e o Flamengo quase consegue sobrar na cara do gol e consegue uma falta perigosíssima na cara do gol. O jogo continuava dessa maneira bastante positiva para o Flamengo, mas, de novo, o Flamengo parecia já começar a sofrer sinais de desgaste e aqueles encaixes continuavam acontecendo. Os jogadores do Flamengo entendiam a necessidade de executar eventuais faltas táticas. Aqui o Ortiz estava encaixado com o Igor Jesus, entendeu que o Igor Jesus ia receber em profundidade, deu no cara mesmo, tem que fazer isso, porque senão ele vai tomar a bola nas costas, né? Então tem a leitura tática, antevê, o juiz acabou nem visualizando, dando a vantagem, o Botafogo inverte a jogada e continua no ataque, né? E aí essas inversões começam a pegar bastante o Flamengo. O Alexandre começa a ficar muito sobrecarregado, o Michel, até pela passada curta, começa a ter dificuldade de acompanhar e até de ter ali fôlego e leitura para proteger um pouco mais a bola no meio da bola. Os outros jogadores começam a compensar o Michael, que fica basicamente jogando na sobra, e fica o lado direito do Botafogo começa a ficar muito perigoso, até porque tinha a entrada do Vitinho. E aí o Flamengo começa a sofrer um pouquinho, mas a compactação do time acaba salvando, né? Muitas vezes, nota como é muito difícil entrar, né? Muito difícil entrar. E aquilo foi se repetindo, né? E o Flamengo tentando de novo proteger a amplitude da própria área, mas sendo mais facilmente espaçado, o Michael ficando muitas vezes para trás, o próprio Gerson, e aí sofreu essa bola na trave, que acho que foi a pá de cal para o Felipe Luiz fazer as trocas e colocar o grande, o enorme, o craque do futebol moderno, Luiz Araújo, em campo. O Luiz Araújo entrega essa força que o Michael não tem, e ele tem um toque especial na bola, né? Ele é um cara muito especial para fazer chute, finalização. Logo quando recebe a primeira já finaliza, depois ele vai ser um cara que vai marcar a bola que vai chegar no Lucas Alter, e aí quando o goleiro decidir cair, ele vai dar essa cavada absurda e acertar a bochecha da rede para consagrar o Flamengo como campeão e tirar o grito de é campeão da maior torcida do Brasil, desse clube nacional que lotou o estádio, que empurrou a torcida do Botafogo para o outro lado, que teve superlotação em vários setores por terem comprado os ingressos dos botafoguenses, e trouxe uma justiça absurda ao placar que poderia ter sido mais elástico. E a gente não tem por que falar daquela pequena desconcentração que gerou o gol do Botafogo, porque não é hora para isso, né? Foi um grande jogo de um grande time, cada vez melhor, cada vez mais coordenado, treinado por um treinador com cada vez mais moral, que manda em tudo e que demonstra coerência depois de uma baita entrevista que a gente vai comentar aqui no vídeo de amanhã, tá? Vamos comentar tintim por tintim, tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigado a todos. Quem quiser começar a estudar futebol, o melhor curso da língua portuguesa é o Laboratório do Futebol, que tem na comunidade Mestre da Análise. Aproveita a baita promoção clicando no link na descrição do vídeo. E por aqui eu fui, deixa o teu like, se inscreve no canal pra gente bater os 100 mil inscritos esse ano, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui!